Para nossa aula de português hoje, na parte da literatura, preciso que vocês peguem um livro de português e vamos corrigir as páginas 18 até a 21, referente àquele conto Na Escuridão Miserável que nós lemos em sala, certo? Então vamos à correção. Primeiro, o vocabulário desconhecido, ou vocês iriam analisar o contexto e estabelecer um significado para essas palavras de acordo com o conhecimento de mundo que vocês têm, ou vocês iriam consultar o dicionário. Vamos lá? Mirrada, muito magra, né? Raquítica, pouco desenvolvida. Jantarado é uma refeição feita à noite, da sobra do almoço, por exemplo. Esquálidas, de aspecto doentio, desnutrido, ok? No início do conto, o narrador faz um convite à menina. Que convite foi esse? Para você, ela deveria ter aceitado a proposta? Então, o narrador, ele oferece uma carona para a menina. E aí, ela aceitou, certo? Só que não foi tão seguro assim, né? Não é muito legal aceitar caronas de desconhecidos. Apesar de proibido por lei, o trabalho de crianças e adolescentes ainda é uma realidade no Brasil. Por que será que isso acontece? Podemos ver sobre questões de miséria, clandestinidade. Então, são essas causas do trabalho infantil. As pessoas sabem que é errado, mas mesmo assim praticam, né? Você concorda com essa afirmação que o conto é um soco no estômago? Né? Com certeza, porque a gente vê o sofrimento da menina, o quanto ela é explorada. Ela é apenas uma criança. Então vamos lá, número 1. Percebemos nesse conto a presença de um narrador personagem. Que sentimento esse narrador que participa da história, ele tem em relação à família que emprega a menina? Alternativa C, indignação, né? Até nós também ficamos, como leitores, ficamos indignados. Quantas horas a menina normalmente trabalhava por dia? Em torno de 13 horas. Como que a gente descobre isso? Na narrativa diz que ela entrava às 7 da manhã e saía às 8. E como que a menina era tratada no trabalho? De forma mesquinha, né? Ela era bem explorada. E a menina, ela se mostra consciente dessa exploração? Não, ela nem fica revoltada pela situação dela. Ela não tem consciência que ela está sendo explorada. E a gente percebe isso no trecho que ela fala assim, olha, quando tem comida, tem, quando não tem, não tem. Ela fala sorrindo, né? Ela não mostra nenhuma indignação. E a menina disse que tinha 10 anos, número 3, mas o narrador achou que ela não tivesse mais que 7. Por que isso? Porque ela provavelmente não, ela não se alimentava direito, então ela tinha aparência miudinha, ela era pálida, entendeu? No penúltimo parágrafo, alguns fatores chamam bastante atenção, como a falta de pontuação. Qual foi a intenção do autor? A intenção do autor foi reproduzir a forma de falar da menina. Leia o trecho. Quando tem comida para levar ao almoço, mamãe faz um embrulho de comida para mim. Quando não tem, não tem. O que a gente entende dessa mensagem, desse trecho? Alternativa E, nem sempre ela comia. 6. Podemos deduzir do título do texto, Na Escuridão Miserável, que, alternativa C, a escuridão se refere à realidade vivenciada pela menina.
Não queria mostrar porque estava à noite e tal, mas sim para mostrar a situação com que essa menina se encontrava. Qual é o problema abordado no conto número 7? Super fácil, né? Trabalho infantil. E aí na linguagem, na número 8, a gente vê a hipálage, que é uma figura de linguagem muito interessante. Por exemplo, todas as manhãs tinha de atravessar a avenida barulhenta e rápida. Então, barulhenta e rápida se refere ao substantivo avenida. Só que o que faz a avenida ser rápida e barulhenta são os carros, o movimento. Então, nesse conto de Fernando Sabino, vamos identificar essa figura, a hipálage. Alternativa E. Perdeu-se logo na escuridão miserável da Praia do Pinto. A praia não era escura em si, ela estava escura porque estava de noite. E o fato dele descrever uma escuridão também faz referência à situação em que a menina se encontrava, certo? Número 9, uma característica muito interessante das narrativas literárias é que o autor, ele não descreve explicitamente, ele coloca palavras que deixam em aberto para que nós usemos a nossa imaginação e criemos um cenário na nossa mente, certo? Por exemplo, quando ela fala assim, ó, nada não, Senhor, respondeu-me a medo, a um fio de voz infantil. O que significa isso? Que a vozinha dela estava com medo, a vozinha fraquinha. Então, o autor não botou, olha, ela respondeu com a voz tímida, com a voz fraquinha. Não, ele botou um termo, um fio de voz infantil. A partir daí a gente cria na nossa mente o que seria esse fio de voz infantil, certo? Agora vamos analisar esse outro trecho. Acabou entrando, sentou-se na pontinha do banco. Então, e enquanto o carro ganhava velocidade e olhando duro para a frente, não ousava fazer o menor movimento. Então, qual é o cenário que o autor quis criar para a gente quando diz que ela se sentou na pontinha do banco? Então, o que a gente cria? Que ela não estava à vontade, né? Que ela não estava se sentindo segura. Então, ela ficou lá na pontinha do banco sem se mexer, né? Desculpa. 10. O termo olhando duro expressa que a personagem olhava para a frente de que maneira? Essa expressão olhando duro, que ela estava estática, que ela nem se mexia. Alternativa B. Número 11. Analisar as afirmações e marcar a correta. A única que está correta é a alternativa 3. Pelo seu trabalho, a menina recebe mensalmente a quantia de 1.000 cruzeiros, um valor que hoje certamente representa menos que um salário mínimo. Continuando, nos contos nós vemos muito comparações com a finalidade de chamar a atenção do leitor para o problema social. Por exemplo, olha, voltei-me e dei-me com os olhos grandes e parados como os de um bicho. Então fez uma comparação que os olhinhos dela estavam como os de um bicho. Já na figura de linguagem na metáfora, tem essa comparação, só que não usa esse como aí. Na metáfora seria assim, olha, e dei-me com olhos grandes e parados, que eram os de um bicho, por exemplo. Não usaria o como. Então, na comparação, nós usamos o como para fazer essa comparação. Olha só, nesse caso, aí, ó, como a comparação é feita sem o auxílio de um articulador comparativo, temos aí a metáfora, quando não tem o como. Agora, releia o primeiro parágrafo do texto e identifica o trecho que ocorre uma comparação, ou seja, que vai usar o termo como. É a alternativa D, encostada ao poste
como um animalzinho. Essa comparação que ele fez. É isso, meus amores, essa foi a correção. Agora eu preciso que vocês releiam o conto Trabalhadores do Brasil, página 23, certo? A gente já leu ele em sala, do Zé, lembra do Zé e da Maria? E aí eu preciso que vocês respondam a página 24, mandem as evidências, tá bom? E se vocês desejarem pesquisar aí sobre Carolina Maria de Jesus, na página 25, que foi uma escritora brasileira muito importante, e aí tem mais detalhes, tá bom? Até mais, turma!